Então, hoje o Fronteira 360 está aqui com o vereador Valério Caçafuz, do PDT, um dos vereadores mais experientes aqui da Câmara dos Vereadores. A gente vai começar a nossa entrevista aqui, a nossa conversa, pedindo para você, Valério, falar um pouquinho da sua trajetória, do começo da sua trajetória, como surgiu o seu interesse pela política. Bom dia, Michael. Bom dia aqui aos seguidores, os 360 Fronteira 360. É um prazer estar conversando um pouco com vocês. A minha trajetória política, Michael, surgiu muito cedo, né? Eu venho de uma família tradicional do PDT, né? Vi nascer o PDT, e o ponto que me chamou mais atenção foi, com certeza, a chegada do Brizola do exílio. Me lembro tão bem quando ele desce do avião e sobe na asa do avião e coloca a bandeira do Brasil nas costas, né? Acompanhando meu pai. E meu pai depois ele participa da fundação do PDT aqui em São Borja. Foi quando o Brizola assinou, se não me engano, foi ali aqui na praça, naquele prédio ali do Sindicato Rural, né? E aí surgiu, né, essa admiração, né, pelas ideias do trabalhismo, pelas ideias do nosso partido, né? Então, desde os 9 anos, a gente segue meu pai, como eu te falei. Depois eu tive a oportunidade, lá em 2004, de ser convidado pelo então prefeito Mariovani a assumir a pasta de esportes no município de São Borja, né, onde a gente conseguiu realmente fazer um trabalho muito interessante com um projeto chamado Agita São Borja, onde desenvolvia todos os esportes, todas as categorias, modalidades, gêneros, né, pelas ruas, pelos bairros, pelas praças da cidade. Conseguimos também conseguir recurso federal para mais de 22 quadras esportivas. Passamos no segundo ano do mandato do Mariovani, fomos convidados a Secretaria de Educação, que é uma bandeira no qual o partido acredita e investe bastante, que é através da educação de qualidade, professores bem remunerados, que nós vamos garantir a transformação real de um país, né? Então, também acredito que fizemos um trabalho desapontento, participamos das primeiras reuniões ali do plano municipal do salário dos professores, né, que hoje é um plano nacional, enfim. Implantamos também na construção da primeira escola do tempo integral, escola essa que ontem foi referência no estado, ficou entre as 200 melhores escolas aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, e nos lançamos a política, né? Participamos do pleito de 2007, conseguimos nos eleger com mais de 1.900 votos, e de lá para cá vamos fazendo um trabalho sério, um trabalho onde a gente visa sempre o bem da comunidade, ouvindo a sociedade, porque o vereador não tem condições de saber tudo de todos os temas, mas é através da sociedade, das ideias, das conversas com as pessoas, com as categorias, é que o vereador tem que atuar. O vereador está aqui não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade da sociedade, o que a sociedade quer, porque na verdade é ela que está no bairro, é ela que está no seu trabalho, é ela que sabe realmente dos problemas da sociedade, trazem todos os vereadores para os vereadores representá-los e assim tentar transformar e tornar uma realidade para aquela demanda que a sociedade precisa. Ano passado o senhor conseguiu mais uma reeleição, né, com mais uma votação expressiva. O senhor poderia dizer para a gente quais são as prioridades desse seu mandato agora? Quando você começa, Maicon, na campanha, né, a minha bandeira desde o início são 5 mandatos, no qual, graças a Deus e à vontade da sociedade, a gente sempre carregou como bandeira o trabalho, né, para representar o trabalhador, a educação, que é, como falei, e o esporte, né? Logicamente, quando tu entra aqui, você entra focado nessas bandeiras, né, e ainda sou muito focado nesses temas, nesses setores, mas o vereador acaba aqui atuando em todas as políticas públicas do município, né? Então nós temos atuação bastante forte na questão social, somos autor do projeto Casamento Civil Comunitário, que é um sucesso, que já alcançou perto de mais de quase 700 pessoas que casaram sem custo algum, enfim, de várias leis importantes para a lei do Vale Livre, enfim, né? É só entrar no nosso currículo, sabe, das nossas atuações aqui dentro. Então o vereador entra aqui logicamente com algumas bandeiras, identificado com algumas bandeiras, mas ele acaba no final atuando em todos os setores, porque a sociedade, né, ela é muito ampla e os seus problemas hoje, por exemplo, o maior problema de São Borja é a saúde. Nós temos que estar atentos a essas situações, né? A questão
da Corsã, desses problemas que estão acontecendo na Corsã, que é histórico a questão da Corsã, de entregar um serviço de má qualidade, abrir a rua e não entregar da mesma forma, isso é histórico. A qualidade da água sempre, nunca foi questionada em São Borja, mas hoje eu questiono. A questão, né, nas minhas redes sociais estão ali, o pescador veio aqui, um programa trazido pelo pescador, como eu falei, a questão da qualidade da água, né, desse excesso, desse acúmulo de algas e limo no nosso Rio Uruguai, a gente não sabe qual é o porquê disso, não sabe se é um problema químico, não sabe se é um problema de esgoto, porque a gente sabe que mesmo o esgoto sendo tratado, ele aumentou de 2, 3 anos para cá, porque aumentou a malha de esgoto do município, ou não sabe também se é problemas das próprias hidrelétricas, a Edesib, que essa vegetação fica acumulada por um tempo na estiagem, na seca, ela seca, vem a água e quando abre a hidrelétrica joga para o Rio Uruguai. Só que esse fator, o ponto interessante é que se ali de Garrucha para cima não tem alga, né? Então é quase descartada essa questão das hidrelétricas. Então a gente está aí lutando, né, para que a prefeitura assuma o seu papel de, no mínimo, fazer uma análise completa da nossa água para descobrir qual é a origem. A gente sabe que tem questões climáticas também que são importantes, mas qual é a origem e qual é a nossa qualidade, o que nós estamos consumindo, o que nós estamos bebendo. E o maior problema dos nossos mais de 300 famílias de pescadores aí que hoje em dia as contas chegam, tem que pagar, tem suas famílias e não estão conseguindo pescar devido a esse acúmulo de algas aí no nosso Rio Uruguai. Nesse assunto, qual a perspectiva de resolução? Como é que está essa questão desse debate sobre a questão da água do Uruguai? Chegou a prefeitura já receberam algum retorno de alguma análise, alguma coisa assim? Essa demanda nos foi repassada semana passada para um pescador. Nós conversamos bastante. O primeiro passo, porque antes, Michael, a gente conseguia fazer uma análise de água num laboratório local, clínico aqui de São Borja. Uma nova resolução do Estado, alguns laboratórios no Estado só que são credenciados a fazer essa água, né? E isso é caro, né? Então, o segundo passo, a gente descobriu um laboratório credenciado pela FEPAM, pelo Estado, mandamos a amostra da água, falamos sobre o problema, eles nos mandaram um orçamento e de todas as questões que serão analisadas, né? E é um orçamento caro. A gente o que fez ontem? Mandou através de uma indicação o orçamento, que isso cabe ao vereador fazer, para a prefeitura, solicitando um indicativo, né, para que a prefeitura faça isso, que é a detentora, quem é que tem atribuição de fazer, é isso, não é a Câmara de Vereadores, que faça uma análise completa do nosso rio, porque isso já vem desde o começo de 2020, por ali, porque antigamente não tinha essa alga com tanta intensidade assim, e vem aumentando ano a ano. E a gente não sabe o que está consumindo, e nós já temos agora, visto que fecha agora em fevereiro, fecha o nosso período de pesca, né? Janeiro fecha, e o nosso pescador está sem poder aí colher a sua mercadoria, que é a pesca, né, para poder se subsidiar e se sustentar. Então, esperamos que o órgão competente, enviamos para o prefeito, que deve mandar para a Secretaria da Agricultura, para que tomem providência, para que façam essa análise, ou com esse laboratório, ou com algum outro laboratório credenciado, ou uma universidade, mas nós temos que saber o que a gente está consumindo, saber qual é a origem dessa alga que tá causando, para a gente tomar, ou a prefeitura tomar as devidas providências. Voltando à eleição do ano passado, foi uma eleição conturbada, como a gente viu, onde o PP mais uma vez conseguiu se manter no poder, como vem fazendo desde que assumiu em 2016 com o Bonotto, com um certo respaldo da sociedade aí, que a gente consegue notar isso nas eleições, né? Mas ao mesmo tempo também tem uma questão que é interessante de se analisar, eu penso, que é a questão de que, tirando somente pela eleição municipal, poderia-se acreditar que a população de São Borja é mais propensa a votar em partidos de direita, mas tirando pela eleição presidencial, a gente vê que talvez não seja bem assim, que, por exemplo, Lula venceu aqui em São Borja as últimas eleições. Que análise o senhor e o PDT faz dessas últimas eleições e o que poderia ter sido feito para, de repente, reverter essa situação e o PDT conseguir voltar ao poder na cidade? Michael, sempre a gente fala, né, que uma eleição se ganha com uma série de pontos positivos, né, de acertos, e se perde com diversos fatores negativos, né? Nós temos ainda o melhor candidato, né? O jovem Thiago Cadó tem um potencial
quase que único na cidade de São Borja, está aí, dá para ver as votações dele para vereador, para deputado, é suplente, hoje o primeiro suplente do nosso partido, deputado estadual do estado. Então nós tínhamos um belo candidato, nós tínhamos um excelente plano de governo, inclusive a gente está até indicando algumas situações, como a criação de ecopontos para a questão de resolver o problema dos lixos que estão largados aí nas ruas da cidade, enviamos para o prefeito Boca, porque é assim que se trabalha, né? Então são uma série de fatores, né? Realmente em São Borja existe uma polarização, né, entre PDT e PP, entre direita e esquerda, né, bem definidos, né, e diversos fatores, né? Mas a gente sabe que as maiores empresas, né, a gente sabe que alguns meios de comunicações, né, eles conseguiram fazer estrategicamente, né, no decorrer dos 4 anos, conseguiram infiltrar e fazer nesse planejamento essa questão. Algumas situações que ocorreram aqui, né, que foram diversas, mentira também, alguma questão que foi muito falada nos bairros que as pessoas infelizmente acreditaram, né? Então são uma série, nós erramos também, não dá para se credenciar somente a outros fatores, mas o nosso, né, nós como partido, né, nós como candidato também tivemos alguns erros. Então são uma série de fatores, né, que a gente atribui, né, de perder uma eleição acirrada que nós estávamos, desculpa, desde o começo nós estávamos sempre na frente, sempre a gente vinha monitorando através de pesquisas, né, e no final dos dias ali, por alguns fatores que toda a sociedade sabe, acabamos perdendo a eleição, né. Logicamente que tem 3 ou 4 processos instaurados, né, crimes, algumas situações de candidaturas que eram laranjas, né, algumas questões de alguns candidatos que não prestaram contas, algumas questões de utilização da máquina pública na eleição, da compra de votos, enfim, tem uma série de situações que está no Ministério Público, que está correndo o processo, e vamos ver no final. Eu sempre disse no primeiro, a gente reconheceu que o prefeito José Luiz, o prefeito Boca, ganhou as eleições, né? Agora, tem algumas situações que nós questionamos, que o partido questionou, que está correndo aí processo que vai ser definido aí dentro de alguns dias, de alguns meses, né? Porque não é justo, né? E aí está o Ministério Público, aí está o Poder Judiciário, né? Para buscar se essas denúncias realmente são verdadeiras, porque aí também é uma questão de injustiça, né? Você perder por uma margem muito pequena de voto, e se alguma coisa aconteceu, é só as pessoas que quiserem entrar no site buscar na internet, com certeza busca o teor dessas denúncias. O senhor acredita que, de repente, falta uma certa autocrítica também do partido em relação aos mandatos anteriores, aos que vieram agora do PP, para reconhecer alguns erros que foram feitos no passado, de repente, para até passar uma credibilidade maior para a população? Porque esse foi um fato muito explorado, né, pelo PP durante as eleições, que foi alguns erros das gestões anteriores do PDT. Você acha que falta reconhecer um pouco esses erros para poder superá-los? Não, Michael, isso realmente, quando eu falei assim, né, quando a gente, dentro desses fatores negativos, houve muito também de erros nossos, né? Então, aí eu posso falar não como partido, aqui falando como vereador do PDT, né? É lógico que houve problemas e houve erros nas gestões passadas, né? Como houve na do Bonotto, como vai haver na do Boca agora, né? Porque ninguém consegue sair ileso. Um dia um vereador disse uma coisa, vai chegar um tempo, Michael, que ninguém mais vai querer ser candidato a prefeito, porque tem momentos que você tem que escolher entre continuar um serviço público, né, para que dê o serviço, entregue o serviço para a população, ou você para aquele serviço por causa da lei, por causa da legislação, e você é penalizado pelas esferas judiciais. E o prefeito muitas vezes tem que tomar essas decisões. Assim foi o caso com o Mário Vani. O Mário Vani não parou um serviço da Cooperpass na época, né, que os denunciantes entendiam que era ilegal, mas se ele fica quase 2 meses parado nos nossos postos de saúde na cidade de São Borja. Então ele teve que escolher, ou ele prejudica a sociedade e continua com o serviço, ou ele vai responder depois. Então erros
né? Ainda mais hoje que o recurso é escasso e as demandas são muitas em qualquer município desse país, onde a gente tem que ser analisada a questão do pacto federativo, onde tudo acontece aqui no município de São Borja, os problemas estão aqui e 80% do recurso sai do município para chegar até em Brasília e para depois retornar de novo para os municípios. Isso é uma vergonha. Nós temos que logicamente que para isso acontecer lá no Congresso Nacional é muito difícil, porque quem se beneficia são o Congresso Nacional e até mesmo a esfera federal, né? Mas que está errado está. O recurso teria que ser o processo inverso. A maior parte do que é gerado aqui teria que ficar nos municípios e o mínimo sair daqui, né? Então, enquanto acontecer isso, as prefeituras vão ter problemas, né, de ordem, porque os problemas são muitos na questão da saúde, na assistência social, na educação, né, e o recurso não é suficiente para tudo. E, logicamente, que tanto os mandatários do PDT como de outros partidos, né, vão ter sempre problemas quando deixar suas gestões. Falando em gestão, falando agora também mais do presente, como o senhor vem avaliando o mandato do prefeito José Luiz Machado Rodrigues, o Boca, nesses primeiros 3 meses de mandato aqui, agora em 2025? Com muita dificuldade. Posso até dizer assim, São Borja nunca esteve jogado. Ontem mesmo, um vereador que hoje dá sustentação, que está votando sempre com eles, falou da questão do lixo da cidade como um todo. Cobras em praças quando crianças estavam brincando. Uma saúde que não está funcionando, né? Uma saúde que não tem médicos e alguns ESFs. A questão da Corsã, o primeiro ato do prefeito fechar uma escola, né? Dizer que educação é muito gasto, né? Na nossa percepção, educação é investimento. Então, né, posso dizer que terrível esse começo de mandato. Com tranquilidade, porque quando você se lança a candidato, tanto o Cadó quanto o José Luiz, quanto o Boca, você vende um sonho para a sociedade, né? Naquele momento você vai resolver todos os problemas, e depois que você só assume, o seu comportamento, as suas atitudes são totalmente contrárias. Então eu vejo com muita dificuldade, né, esses primeiros 3 meses de mandato do prefeito Boca. Nesse quesito ainda do mandato do prefeito Boca, um tema polêmico na oposição foi a questão do conselho criado para ajudar o prefeito a administrar a cidade. A gente sabe também, acompanhando aqui as sessões da Câmara, que alguns pedidos de informação relacionados a esses conselhos foram negados. Como o senhor vê essa situação? Eu vejo sobre 2 situações, né, Maicon? A primeira situação é a questão legal e a segunda situação é a questão moral, né? Quem foi eleito, as pessoas, mais de 50%, 51% das pessoas voltaram para o José Luiz, para o Boca Machado, a administrar o município de São Borja. Não votaram para 6 ou 7 ou 10 ou 15 ou 20 pessoas ajudar a tomar as decisões, né? Então, na percepção legal está ok, pode-se, né, está previsto lá na lei da questão da administrativa, está previsto. Só que tem algumas questões que eu questionei, e até foi me negado o pedido de informações, da forma que foi composto esse conselho. A lei diz que tem que ser indicado por entidades representativas, constituídas, e isso não veio para nós. Eu aqui não questiono, quero deixar muito claro isso. As pessoas, o cidadão, o indivíduo que faz parte do conselho, todos são com credibilidade, todos são empresários e que realmente, como disse o vereador, ajudam o município de São Borja. Agora, as coisas têm que ser feitas dentro da lei. Nós, vereadores, que somos os fiscalizadores, que temos que dar a resposta para a sociedade que nos cobram, eu não saberia responder se estão cumprindo a questão da lei neste quesito, a indicação dos nomes. Não sou contra os nomes, né? E eu acho que moralmente, né, isso ficou muito... Eu acho que pela primeira vez em São Borja isso acontece. No 3º mês o prefeito pedia ajuda ali para 5, 6, 7 pessoas para ajudar a administrar o município de São Borja. Eu vejo que um ponto muito negativo, né? Assim como, né, o prefeito não querer que chame mais, um outro termo, um outro seara, mas para mim um erro perante a opinião pública, na sociedade, não querer mais que chame ele de Boca, né? Negando a sua própria identidade, vamos dizer assim, né? Porque se você pegar um centinho do Boca, eu conheço o José Luiz, o Boca, há mais de 30 anos, fizemos parte de um mesmo grupo social da cidade de São Borja.
Temos, fora a questão política, uma amizade da minha parte muito profunda, mas politicamente ele é meu adversário, não meu inimigo, meu adversário político. Então, né, eu não vi a argumentação, eu não sei o porquê, e tocou muito mal perante a sociedade, né, essa coisa que é muito simples, mas que tem um reflexo negativo perante a opinião pública, né, de que não querer mais, que chama que toda a vida se elegeu dessa forma. Não está lá no santinho dele de José Luiz Machado, está lá Boca e Jefferson, né? Então são atitudes assim que, como falam dos vereadores muitas vezes aqui, discutem por coisas que não têm fundamento. Tem ações da prefeitura que nós também achamos que não tem fundamento e o vereador tem que falar. O vereador está aqui para falar o que a sociedade pensa, aquilo que eu falei no começo. Não podemos nos omitir das nossas expressões, podemos estar errados. Podemos estar errados em muitas situações, né? Mas não podemos deixar de nos posicionar. Falando um pouquinho ontem sobre o que aconteceu ontem aqui na Câmara, que a gente teve alguns debates mais acalorados, o senhor pode falar um pouquinho sobre o projeto 13 de 2025, que foi o motivo, né, desses debates ontem? Pode explicar para a população do que se trata esse projeto e por que ele causou tanta polêmica aqui na Câmara, entre a oposição principalmente? Primeiro, né, que o projeto ele veio no chamado afogadilho. Quando são projetos polêmicos como esse, que na verdade, sendo bem sucinto, né, não existe o cargo de coordenador na Secretaria de Assistência Social, de Ação Social e Assistência Social. Existe o cargo de diretor, né? E todo mundo sabe do problema que se encontra a questão da casa de acolhida, da casa de passagem, da antiga casa de passagem. Né? Além de chegar no afogadilho, então a proposta é transformar esse cargo em cargo de coordenador, aumentando mais de R$2.000 por mês. Né? A justificativa que eles defendem é a questão que vai melhorar a qualidade do atendimento à criança. Isso não é verdade. Não vai melhorar a qualidade do atendimento da criança, né? Simplesmente uma pessoa que já está lá, que já está trabalhando, vai receber mais. Né? O prefeito prega para os vereadores que não tragam emendas parlamentares de obra, de calçamento, de construção de uma quadra, enfim, porque não tem dinheiro para dar a contrapartida. Quer dizer, ele na própria carne ele aumenta, é pouco, mas são 40 mil ano, né, que vai aumentar, vai onerar os próprios. Então não houve explicação convincente para nós da oposição. E pior, desde a primeira discussão desse projeto, a grande argumentação era que o Ministério Público teria emitido um parecer pedindo para criar o cargo. Essa foi a defesa. E a vereadora Luciane Bidinotto, que faz parte da comissão, pede para que venha junto ao projeto esse parecer do Ministério Público e não veio. Né? Depois a alegação é que em umas reuniões lá o Ministério Público entende que seria interessante a criação. Quer dizer, mas o vereador tem que trabalhar com documentação aqui para fazer um trabalho sério. Então, não é o momento, o município vem de uma enchente terrível, o estado todo, o município vem ainda com os problemas lá da pandemia, né? A arrecadação do município caiu, o prefeito defendeu que não teria dinheiro e que elegeria prioridades, e aí eu concordo, né? Mas isso não é uma prioridade. Né? Onerar um cargo, a criação de mais um cargo destituindo o outro, né? Sem argumentação plausível. Então, vamos conversar sobre a questão dos monitores que trabalham na Casa da Acolhida. Os monitores, esses estão em contato direto com as crianças, eles que fazem a representação do grau de qualidade de atendimento da criança, porque eles estão lá 24 horas. O monitor, muitas vezes a gente conhece a Casa da Acolhida, tem amigos lá dentro que muitas vezes não conseguem dormir, tem que dormir sentado numa cadeira para poder cuidar das crianças, que tem o trato direto com as crianças. Não vai ser um coordenador, não vai ser o secretário, nem vai ser o prefeito que vai estar em contato direto. Quem está lá é o monitor, e sabe quanto ganha o monitor? Um salário mínimo. Né? Então vamos ajudar, vamos valorizar este monitor. Vamos dividir esses 2.000 no salário do monitor, elevar um pouquinho. Que essas são as pessoas que realmente fazem, que vão contribuir para que aumente ou diminua o tratamento com as nossas crianças que realmente precisam, que estão lá, que são crianças que estão lá porque não é porque querem, porque tem que estar lá devido a algum problema familiar, algum problema da sociedade, né? Mas vamos então discutir aqui no plenário o aumento dos monitores.
dos servidores públicos que estão defasados, do plano de carreira, né? Mas dão um projeto para aumentando, criando para, né, muitas vezes vai beneficiar um CC. Ontem fui muitas vezes interpelado, falando do servidor público. Não, o CC é um servidor público, mas ele é indicado, né? O monitor, o servidor público, ele passa num concurso público ou num processo seletivo. É diferente. Então vamos discutir isso, aumentar ou valorizar melhor os nossos servidores públicos, neste caso o monitor, para depois pensar em aumentar ou criar novos cargos lá para dar a qualidade para nossas crianças. Outro tema que foi motivo de discussão aqui ontem, que chamou bastante atenção até nas redes sociais, também compartilhadas pelo Fronteira 360, foi o relato do seu Cláudio, que relatou aqui pra gente uma situação bem triste até, né, do caso de que ele toda vez que vem ao centro, por não ter essa noção da questão do mundo digital, acaba sempre tendo que pagar a multa para estacionar o carro dele na frente de uma farmácia, na frente do banco, onde ele vai sacar a aposentadoria dele. E conversando sobre esse assunto do estacionamento rotativo, já conversei com alguns vereadores aqui da Câmara, tanto de situação como de oposição. A impressão que fica é que se fala muito, mas esse tema não avança. Há muito tempo esse é um tema de reclamação na cidade, de cobranças indevidas. A gente entende até a necessidade desse estacionamento rotativo para uma cidade que tem uma frota de carros muito grande, mas a impressão que fica é que não avança, principalmente porque eles estão amparados dentro das leis municipais, eles não estão fazendo nada que está fora da lei. Então, o que os vereadores podem fazer, o que essa casa pode fazer para reverter essas situações? Tem essa possibilidade ou realmente não tem muito o que fazer e vamos ficar sempre nesse debate, nessas reclamações, sem que se avance, sem que sejam sanadas essas críticas que são feitas quase que semanalmente pela população de São Borja? Michael, ontem foi um dia que geralmente assim, a gente, como vereador, né, se sente envergonhado, né, do depoimento do seu Cláudio, né, muito emocionado e com toda a razão, né? Logicamente que a lei foi aprovada, a questão da lei, a questão dos idosos, ela simplesmente, perante a lei de hoje, ela garante o espaço, né? Ainda o idoso tem que pagar, né? Mas a reclamação toda não é de hoje, ele simplesmente externou ontem o problema, né? Nós já fizemos reuniões com os proprietários das empresas, né? Fizemos, enfim, que o problema é comum, o problema está aí, tudo que ele falou ontem, realmente, muitas vezes, né, a equipe muitas vezes tem que melhor qualificar na questão do atendimento, né? Então nós entendemos, e para ser muito prático aqui, Maicon, né, o que tu falou é uma verdade, chega de conversa, chega de debate com relação. Ontem mesmo, lancei a ideia lá na tribuna, você estava ali, mas ontem mesmo já procolamos 2 projetos. Ontem mesmo. Um, projeto de isenção de idosos e pessoas deficientes na questão de estacionamento público, né? De isentar os idosos e pessoas com deficiências. Tá? E o outro projeto é não permitir espaço de estacionamento rotativo em frente a mercados, supermercados e atacadões, né? E também em frente a logradouros de saúde pública, como que o posto de saúde, que hoje não é uma realidade do bairro, lá, os postos dos bairros, enfim. Porque a pessoa comer é vital, né? Se você já vai gastar, que está muito caro, todo mundo sabe o preço, o aumento abusivo, o aumento da alimentação dos supermercados, né, você vai ter que pagar ainda com estacionamento teria que ser o contrário. O supermercado teria que fornecer o estacionamento para o cliente, né? É vital a saúde, a questão do supermercado. E a questão dos postos de saúde, né, da questão de saúde também. A pessoa vai lá, chega apurado, tem que pagar estacionamento para poder ser atendido. Então, o que o seu Cláudio falou ontem é a mais pura da verdade. Então, já pensando dessa forma, que chega mais de conversar, protocolamos ontem esses 2 projetos. Um de isenção a idosos e pessoas com deficiências, e outro tirando o estacionamento rotativo, por exemplo, na frente do Nacional, né, que foi onde aconteceu, na frente da Rede Vivo, né, que são, acho que, os mercados aqui que pegam essa... Né? Agora eu quero ver, eu fiz a provocação através do projeto de lei, cabe agora, todos os vereadores aqui eles falaram
né, nos ajudar a aprovar essa lei, né, que são inteiramente constitucionais. O vereador hoje pode fazer de lei de isenção, já tem outros vereadores que fizeram aqui no Brasil todo, podem fazer lei. Então agora nós vamos ir para o debate da questão da lei, de repente melhorar a lei e aprovar para que a empresa não cobre mais do idoso e do deficiente físico e também que permita as pessoas estacionar no mínimo em 100 metros ali uma quadra onde tem algum supermercado, que é um serviço essencial à vida, é vital, né? Você tem que comer todos os dias, mas não se pode ir lá cobrar um estacionamento. Hoje em dia esse mercado com as filas enormes, você fica no mínimo 1 hora dentro do mercado. Primeiro, como diz o seu plano, tem que pagar o estacionamento para depois gastar também com um alimento que não está barato para a sua vida diária. É isso, acho que a gente pode encerrar por aqui. Não sei se você quer deixar algum recado para seus leitores, para o povo samborgense. Michael, eu quero agradecer aqui essa oportunidade, né, te parabenizar, né, por essa ideia de fazer esse novo site, um site de contraponto, um site de informação, um site onde, pelo que a gente tem visto, não tem lado, traz a informação de forma coerente, de forma correta, e dizer que nós estamos aqui à disposição da sociedade. Nós, como vereadores, já de quase 20 anos aqui, eu vejo ontem as críticas da internet são feitas e eu levo com maior naturalidade, né? Nós não estamos aqui para agradar um, agradar outro, nós estamos aqui para agradar o coletivo, né? E, então, qualquer decisão de qualquer vereador que tomar aqui, qualquer voto, qualquer posicionamento, vai agradar uns e desagradar outros, né? Mas estamos aqui tentando ver o que é melhor para o coletivo, né? Ouvindo a sociedade, assim que sempre trabalhamos, só conhecendo nossa história na política, e continuaremos dessa forma, né? Então, um grande abraço, nosso gabinete fica à disposição de todos vocês. É isso, se você chegou até aqui, até o fim dessa entrevista, não esqueça de deixar um like, de compartilhar, para acompanhar mais conteúdos como esse.